Quando você pensa em dinossauros, imagina criaturas extintas, fósseis enterrados, museus empoeirados. Mas e se eu te dissesse que os dinossauros nunca desapareceram completamente? Que neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, descendentes diretos da era dos répteis estão rastejando sob o sol escaldante do Cerrado brasileiro, caçando, sobrevivendo, dominando um império que você nunca soube que existia? Esqueça tudo o que você aprendeu sobre lagartos. Esqueça as lagartixas inofensivas nas paredes da sua casa. Esqueça os pequenos répteis de estimação em aquários de vidro. Prepare-se para conhecer os verdadeiros titãs, os governantes silenciosos do solo, os dragões esquecidos do Brasil. No Cerrado, enquanto o lobo-guará uiva ao entardecer e a seriema patrulha as gramíneas altas, uma linhagem muito mais antiga comanda as sombras. Eles não rugem, não voam, não precisam. Sua linhagem foi forjada 200 milhões de anos antes dos primeiros mamíferos ousarem existir. Eles são os lagartos gigantes do Cerrado, e sua história é uma das mais brutais e fascinantes crônicas de sobrevivência jamais escritas pela natureza. Este não é um documentário sobre répteis comuns. Esta é uma expedição para redescobrir os predadores que o Brasil esqueceu. Criaturas que carregam em seu DNA o código-fonte da sobrevivência, testado e aprovado através de eras glaciais, extinções em massa e o surgimento e queda de impérios inteiros de espécies. Enquanto dinastias de mamíferos ascenderam e desapareceram, eles permaneceram, silenciosos, pacientes, mortais. Você está prestes a entrar em um mundo onde 1,5 metro de músculo coberto por escamas não é ficção científica, mas realidade brasileira. Onde a inteligência de um predador oportunista se esconde atrás de olhos frios e calculistas. Onde a força de mandíbulas ancestrais pode esmagar ossos e despedaçar cascas com a eficiência de uma guilhotina biológica. Conheça o Teiu, o maior lagarto das Américas, uma armadura viva de escamas negras e douradas que patrulha o cerrado como um tanque de guerra orgânico. Ele devora ovos de tartarugas com a mesma indiferença com que esmaga escorpiões. Ele caça serpentes venenosas e sai ileso. Ele é onívoro, oportunista, e possui uma memória espacial que rivaliza com a de mamíferos considerados inteligentes. O Teiu não é apenas um sobrevivente, é um estrategista, mas a jornada vai mais fundo, literalmente. Sob a superfície do solo queimado pelo sol, em túneis que serpenteiam como veias na carne da terra, vive uma criatura ainda mais enigmática, a sucuriju do cerrado, também chamada de cobra de duas cabeças, um nome que carrega séculos de medo e incompreensão. Mas não se engane pelo nome. Ela não é uma cobra. É um lagarto que abandonou as pernas, que escolheu a escuridão, que se tornou um fantasma subterrâneo. Um predador que caça pelo tato, pela pressão, pela vibração. Um caçador que domina um reino onde a luz nunca entra e onde poucos ousam segui-lo. Esses não são os vilões das histórias que você conhece. Eles são anteriores às histórias. Eles são os capítulos que ninguém leu porque estavam escritos em um idioma mais antigo que a linguagem humana, gravado em escamas, dentes e garras. E agora, finalmente, vamos traduzi-los. Neste documentário, você descobrirá como esses titãs esquecidos governam um dos biomas mais antigos e ameaçados do planeta. Como suas táticas de caça foram aperfeiçoadas ao longo de eras. Como suas defesas brutais os tornaram praticamente invulneráveis em seu próprio território. Como suas adaptações incríveis lhes permitem prosperar onde o fogo consome tudo, onde a seca mata sem piedade, onde apenas os verdadeiramente resilientes sobrevivem. Você aprenderá que o Cerrado não é apenas a savana brasileira. É um campo de batalha ancestral, um coliseu onde a seleção natural ainda opera com a crueldade de um imperador romano. E os lagartos gigantes não são apenas participantes. Eles são gladiadores veteranos, campeões invictos de um torneio que dura milênios. Mas esta revelação vem com uma verdade perturbadora. Enquanto esses dragões rastejavam sob nossos pés, invisíveis, esquecidos, incompreendidos, nós os ignoramos. Pior ainda, os destruímos. Não por malícia, mas por ignorância, por pressa, por ganância.
por acreditarmos que o progresso humano é incompatível com a existência de criaturas que carregam 200 milhões de anos de sabedoria evolutiva em seu sangue frio. Este vídeo vai mudar a forma como você enxerga os répteis. Vai mudar a forma como você enxerga o cerrado. E se prestarmos atenção suficiente, vai mudar a forma como você enxerga a sua própria espécie e o legado que está deixando. Porque enquanto nós, humanos, mal completamos 200 mil anos de existência, ainda tropeçando em nossa própria arrogância, os lagartos gigantes já estavam aqui. Já tinham visto tudo. Já tinham sobrevivido a tudo. A pergunta não é se eles merecem nossa atenção. A pergunta é: merecemos nós testemunhar sua grandeza antes que seja tarde demais? Se você está pronto para conhecer os verdadeiros governantes do solo brasileiro, para encarar os dragões que a história esqueceu, para entender que o passado nunca morreu e ainda rasteja sob o sol inclemente do cerrado, então curta este vídeo, inscreva-se no canal e prepare-se, porque a jornada para o império dos lagartos gigantes está apenas começando. E uma vez que você cruzar esse portal, nunca mais verá o chão da mesma forma. A primeira vez que você vê um teiu adulto na natureza, o cérebro hesita. Há um atraso entre o que os olhos capturam e o que a mente consegue processar. Porque aquilo não deveria estar ali, não naquele tamanho, não com aquela presença, não se movendo com aquela confiança predatória que pertence a criaturas muito maiores, muito mais perigosas. 1,5 metro de réptil musculoso, coberto por um mosaico de escamas negras com manchas douradas, avançando pelo capim seco como se fosse o dono absoluto do território. E é exatamente isso que ele é. Mas quando falamos de lagartos gigantes do cerrado, não estamos falando de uma anomalia. Estamos falando de um império, de uma dinastia, de uma diversidade tão vasta e especializada que rivaliza com qualquer grupo de predadores mamíferos que você possa imaginar. O cerrado abriga mais de 40 espécies de lagartos, 40 linhagens distintas, cada uma esculpida pela seleção natural para dominar um nicho específico. Alguns caçam nas árvores, outros nas pedras, muitos no solo, e alguns, como a sucuriju do cerrado, escolheram o subsolo, um reino de escuridão absoluta, onde a visão é inútil e apenas os sentidos mais refinados permitem a sobrevivência. 40 espécies. Pense nisso por um momento. 40 soluções diferentes para o mesmo problema fundamental: como sobreviver em um dos ambientes mais hostis do planeta. Porque o cerrado não é gentil. Ele não perdoa erros. 6 meses de chuva, seguidos por 6 meses de seca implacável. Temperaturas que variam de 35 graus durante o dia a 10 graus durante a noite. Incêndios naturais que consomem a vegetação com regularidade bíblica. E em meio a esse inferno sazonal, os lagartos não apenas existem, eles prosperam. Para entender a magnitude desses predadores, precisamos recuar no tempo. Muito. Os primeiros lagartos surgiram há aproximadamente 250 milhões de anos, durante o período Permiano. Deixe esse número assentar. 250 milhões de anos. Quando os primeiros lagartos rastejavam sobre a Terra, os continentes ainda estavam unidos em um supercontinente chamado Pangeia. Não havia Atlântico. Não havia América do Sul separada. O mundo era irreconhecível. E ali, naquele mundo alienígena, os lagartos começaram sua longa marcha através do tempo. Eles testemunharam a ascensão dos dinossauros. Caçaram ao lado deles, muitas vezes nos mesmos territórios, competindo pelos mesmos recursos. Quando os dinossauros dominavam a Terra como os senhores inquestionáveis de todos os ecossistemas, os lagartos permaneciam nas sombras, pequenos, discretos, mas incrivelmente eficientes. Eles não competiam de frente. Eles encontravam brechas, nichos, oportunidades que os gigantes não conseguiam explorar. E quando um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro colidiu com a península de Yucatán há 65 milhões de anos, vaporizando tudo em um raio de centenas de quilômetros e mergulhando o planeta em um inverno nuclear que durou anos, os dinossauros desapareceram, as plantas morreram, os oceanos acidificaram, o céu escureceu e 75% de todas as espécies foram exterminadas. Mas os lagartos
permaneceram. Eles se enterraram, reduziram seu metabolismo a níveis quase imperceptíveis, hibernaram em tocas profundas, esperando em um estado de animação suspensa que parecia morte, mas era apenas paciência evolutiva. E quando a poeira assentou literalmente, quando o sol voltou a brilhar através de uma atmosfera limpa e a vida começou a recolonizar a Terra, os lagartos emergiram, não como vítimas traumatizadas, mas como sobreviventes veteranos, prontos para continuar o jogo que jogavam há milhões de anos. Enquanto os mamíferos se diversificavam timidamente nas sombras deixadas pelos dinossauros, experimentando formas e estratégias, cometendo erros, evoluindo através de tentativa e erro, os lagartos já dominavam seu ofício. Eles já conheciam cada truque de termorregulação, cada estratégia de caça, cada defesa brutal necessária para prosperar em um mundo hostil. Eles carregavam em seu DNA um manual de instruções para a sobrevivência, escrito ao longo de eras, revisado por extinções em massa, aprovado pela força mais impiedosa do universo, a seleção natural. O cerrado não é apenas o habitat desses predadores, é o seu anfiteatro, um dos biomas mais antigos do planeta. Com solos que remontam a mais de 60 milhões de anos, o cerrado é uma relíquia viva. Enquanto a floresta amazônica é relativamente jovem, surgindo apenas após o soerguimento dos Andes, há cerca de 15 milhões de anos, o cerrado já estava lá, antigo, resistente, moldado por ciclos climáticos que testaram cada forma de vida que ousou nele habitar. E os lagartos que nele vivem são as criaturas perfeitas para esse palco ancestral. Eles não apenas sobrevivem ali, eles prosperam, eles governam. Agora vamos falar de funções. Porque esses predadores não são apenas curiosidades evolutivas, eles não são decoração ecológica. Eles são engrenagens essenciais na máquina do ecossistema. Remova-os e a máquina falha. A primeira função, a mais óbvia, é o controle de populações. O teiu é um predador oportunista de eficiência assustadora. Ele não é um especialista, ele é um generalista letal, e isso o torna muito mais perigoso. Ele devora roedores, mantendo suas populações sob controle e evitando explosões demográficas que devastariam a vegetação. Um único teiu pode consumir dezenas de roedores em uma única estação. Ele caça insetos, especialmente cupins e besouros, regulando populações que, se deixadas sem predadores, consumiriam a matéria orgânica do solo em velocidade catastrófica. Ele invade ninhos de aves terrestres, devorando ovos com uma eficiência que faria inveja a qualquer predador. Ele destrói ninhos de cobras, comendo ovos e filhotes, equilibrando a cadeia de predadores e evitando que as serpentes dominem completamente. E faz tudo isso sem emoção, sem hesitação, com a precisão de uma guilhotina biológica. Mas aqui está a parte fascinante. O teiu não é apenas um assassino. Ele é também um jardineiro involuntário. Como onívoro, ele consome frutas, especialmente durante a estação chuvosa, quando a oferta é abundante. Frutas de pequi, de mangaba, de lobeira, de dezenas de espécies nativas do cerrado. E ao fazer isso, dispersa sementes através de suas fezes, carregando-as por quilômetros de distância. Sementes que germinam, que se tornam árvores, que alimentam outros animais, que sustentam o ciclo. Algumas dessas espécies dependem dessa dispersão para colonizar novas áreas após incêndios naturais. O fogo, que parece destruição para olhos humanos, é, na verdade, renovação no cerrado. Ele limpa a vegetação morta, libera nutrientes no solo e cria espaço para novas plantas. Mas essas plantas precisam chegar lá. E muitas delas chegam através do sistema digestivo do teiu. Ele não sabe disso. Ele não precisa saber. A natureza programou essa função nele há milhões de anos. Ele apenas executa. E o cerrado prospera. A segunda função é a transformação de energia. Os lagartos são ectotérmicos, criaturas de sangue frio que dependem do ambiente para regular sua temperatura corporal. Para muitos, isso soa como fraqueza, como limitação. Mas é o oposto. É genialidade evolutiva. Enquanto um mamífero de tamanho equivalente precisa consumir 10 vezes mais calorias,
apenas para manter sua temperatura interna constante, queimando energia 24 horas por dia, 7 dias por semana. O lagarto opera com economia de combustível que faria inveja a qualquer engenheiro. Essa eficiência metabólica permite que ele sobreviva em períodos de escassez que matariam predadores mamíferos de fome. Durante a seca brutal do cerrado, quando a comida desaparece, quando as fontes de água secam, quando o calor atinge níveis que tornam a atividade diurna impossível, o teiu simplesmente reduz seu metabolismo. Ele encontra uma toca profunda, fresca, úmida e espera. Ele pode passar semanas, até meses, sem comer. Seu corpo consome suas reservas de gordura com lentidão glacial. Seu coração bate mais devagar. Sua respiração se torna quase imperceptível. Ele entra em um estado de torpor que se assemelha à morte, mas é apenas paciência. E quando as primeiras chuvas chegam, quando o cerrado explode em vida novamente, quando insetos emergem aos milhões e roedores se reproduzem descontroladamente, o teiu desperta, faminto, determinado, e recomeça o ciclo. Essa resiliência metabólica é uma lição de sustentabilidade que levou 200 milhões de anos para ser aperfeiçoada. Nós, humanos, ainda estamos aprendendo a economizar energia em nossas máquinas. Os lagartos já dominam essa arte desde antes dos dinossauros caminharem sobre a Terra. A terceira função é a mais sutil e, talvez, a mais importante para nós. Os lagartos são indicadores de saúde ambiental. Eles são termômetros biológicos, canários na mina de carvão do Cerrado. Por dependerem tanto do ambiente para termorregulação, por estarem tão intimamente conectados com o solo, com a vegetação, com os ciclos climáticos, qualquer mudança drástica os afeta imediatamente. Um aumento de 2 graus na temperatura média pode parecer insignificante para nós, protegidos por ar-condicionado e roupas. Para um lagarto, pode ser a diferença entre vida e morte. Entre conseguir termorregular adequadamente ou sofrer estresse térmico crônico, que compromete sua capacidade de caçar, de se reproduzir, de sobreviver. Populações de lagartos em declínio são sinais de alarme. Eles nos dizem que algo está errado antes que o colapso se torne visível aos olhos humanos despreparados, antes que as árvores comecem a morrer, antes que os rios sequem completamente, antes que seja tarde demais para agir. Mas nós não estamos prestando atenção. Nós não estamos ouvindo o silêncio crescente, onde antes havia movimento, onde antes havia vida. Agora, vamos falar de resiliência de verdade, de brutal, incompreensível, quase absurda resiliência. Os lagartos do Cerrado não apenas sobreviveram a extinções em massa, eles prosperaram através delas. Quando o supercontinente Pangeia começou a se fragmentar, há 200 milhões de anos, separando as massas de terra através de processos tectônicos que duraram dezenas de milhões de anos, isolando populações inteiras, os lagartos se adaptaram. Cada continente desenvolveu suas próprias linhagens. Na América do Sul, isolada após a separação, o teiu emergiu como o maior predador lacertídeo do continente. Uma máquina de caça com quase 2 metros de comprimento em alguns indivíduos, capaz de abater presas que muitos mamíferos não ousariam enfrentar. Enquanto isso, a sucuriju do Cerrado evoluía em um caminho completamente diferente, sacrificando membros em troca de especialização subterrânea. Ela se tornou uma serpente que não é serpente. Um lagarto sem patas, sem ouvidos externos, com olhos reduzidos, mas com um sistema sensorial tão refinado que pode detectar as vibrações de uma presa a metros de distância através do solo compactado. Quando as eras glaciais congelaram o planeta em ciclos repetidos nos últimos 2.600.000 anos, empurrando florestas para o norte e expandindo savanas, criando desertos onde antes havia selvas, os lagartos do Cerrado permaneceram. Eles se enterraram mais fundo durante os períodos mais frios. Ajustaram seus períodos de atividade, tornando-se mais diurnos para aproveitar o calor escasso do sol. Modificaram suas dietas, tornando-se ainda mais generalistas, capazes de comer qualquer coisa que fornecesse calorias. E quando o gelo recuou, quando o clima esquentou novamente, eles estavam lá,
prontos para recolonizar o território, prontos para recomeçar. E quando os humanos chegaram à América do Sul, há aproximadamente 15 mil anos, trazendo fogo controlado, caça em massa com lanças e atlátios, e eventualmente, apenas alguns séculos atrás, agricultura industrial, desmatamento em escala continental e poluição química, os lagartos continuaram, machucados, pressionados, suas populações reduzidas, seus habitats fragmentados, mas ainda vivos, ainda caçando, ainda se reproduzindo, ainda governando as sombras que lhes restam. Essa capacidade de persistir não é sorte, não é acaso, é design evolutivo. É o resultado de milhões de gerações enfrentando testes de sobrevivência tão brutais que 99% das linhagens foram exterminadas. Os lagartos que vemos hoje são os vencedores, os campeões invictos de um torneio que durou eras geológicas. Eles carregam em seu DNA as soluções para problemas que a maioria das espécies nem chegou a enfrentar porque foram extintas antes. Mas a resiliência tem limites. E pela primeira vez em 200 milhões de anos, os lagartos gigantes do Cerrado enfrentam uma ameaça que evolui mais rápido que eles. Uma ameaça que não segue as regras da seleção natural. Uma ameaça que destrói habitats em décadas, não em milênios. Uma ameaça que polui, fragmenta, queima e constrói em velocidade que nenhum processo evolutivo consegue acompanhar. Nós. Aqui está a conexão causa-efeito que não pode ser ignorada, não pode ser minimizada, não pode ser esquecida. O Cerrado não é apenas importante, ele é vital. Ele é a caixa d'água do Brasil abrigando nascentes de 8 das 12 grandes bacias hidrográficas do país. Sem o Cerrado, os rios que abastecem São Paulo, Brasília, Goiânia e dezenas de outras cidades simplesmente deixam de existir. Ele é o berço da biodiversidade, com mais de 5.000 espécies de plantas, muitas das quais encontradas apenas ali, endêmicas, únicas, insubstituíveis. E ele é o lar dos lagartos gigantes que regulam, equilibram e sustentam esse ecossistema com eficiência silenciosa, invisível, mas absolutamente essencial. Remova os lagartos e o equilíbrio colapsa, não de uma vez, não em uma explosão dramática, mas lentamente, inexoravelmente. As populações de roedores explodem sem predadores para controlá-las, devastando plantações e espalhando doenças zoonóticas que eventualmente alcançam populações humanas. Os insetos proliferam sem controle, consumindo matéria orgânica crítica para a saúde e fertilidade do solo. As sementes não são dispersas adequadamente e a regeneração pós-fogo falha. Áreas queimadas permanecem estéreis. O ecossistema não morre instantaneamente. Ele apodrece de dentro para fora, perdendo peça por peça, até que a estrutura inteira desmorona em um colapso sistêmico que nenhuma intervenção humana consegue reverter. E quando o Cerrado cai, nós caímos com ele. Porque aquelas nascentes que dependem da vegetação profunda e resiliente do Cerrado para se manterem ativas são as mesmas que abastecem cidades, irrigam fazendas e sustentam economias inteiras. Porque aquela biodiversidade é a fonte de descobertas médicas, compostos químicos e soluções tecnológicas que ainda nem começamos a explorar. Porque aqueles lagartos, com seus 200 milhões de anos de sabedoria evolutiva, codificada em cada célula, carregam respostas para perguntas que ainda não aprendemos a fazer. A existência dos lagartos gigantes do Cerrado não é um acidente. É o produto de forças evolutivas agindo sem interrupção desde antes dos dinossauros dominarem a Terra. É a prova de que sobrevivência não é uma questão de tamanho, força bruta ou velocidade pura. É uma questão de adaptação, de eficiência metabólica, de resiliência implacável diante de desafios que exterminariam criaturas menos preparadas. Eles viram continentes se moverem, viram oceanos surgirem e desaparecerem, viram montanhas crescerem do fundo do mar e serem erodidas até virarem planícies. Viram espécies incontáveis ascenderem, dominarem por milhões de anos e serem extintas sem deixar vestígios além de fósseis. E através de tudo isso, os lagartos permaneceram. Não como relíquias congeladas no tempo, fósseis vivos presos em formas arcaicas,
mas como predadores em constante evolução, sempre ajustando, sempre melhorando, sempre encontrando novas maneiras de sobreviver. Essa é a profundidade oculta que você nunca viu. Essa é a magnitude que o Cerrado esconde sob seu solo queimado e sua vegetação retorcida pelo fogo. Os lagartos gigantes não são apenas animais. Eles são testemunhas vivas da história da vida na Terra. Eles são bibliotecas ambulantes de informação genética, testada e aprovada por um período de tempo que a mente humana mal consegue compreender. 200 milhões de anos. Pense nisso. Sua espécie, Homo sapiens, existe há apenas 300 mil anos. A civilização humana existe há apenas 10 mil anos. Nós somos bebês evolutivos comparados a essas criaturas. E agora que você sabe disso, agora que entende a escala, a complexidade, a importância fundamental e a resiliência quase sobrenatural desses predadores esquecidos, uma verdade começa a emergir. Uma verdade desconfortável que conecta diretamente ao que vem a seguir. Porque entender o valor de algo torna sua perda ainda mais devastadora. E os lagartos gigantes do Cerrado não estão apenas ameaçados. Eles estão sendo sistematicamente destruídos enquanto falamos. E a maioria de nós nem sabe que eles existem. Agora que você compreende a escala e a resiliência desses predadores ancestrais, é hora de ir mais fundo. Porque a verdadeira genialidade dos lagartos gigantes do Cerrado não está apenas em quanto tempo eles sobreviveram, mas em como eles sobreviveram. Os mecanismos, as estratégias, a inteligência não convencional que opera em seus cérebros de réptil. E aqui está a reviravolta que vai mudar tudo o que você pensava saber. Nós, humanos, estamos aprendendo com eles, estamos copiando deles, estamos roubando segredos evolutivos desenvolvidos ao longo de 200 milhões de anos e aplicando-os em nossa própria tecnologia, nossa medicina, nossa organização social. Vamos começar com o Teiu, porque ele é muito mais do que um predador eficiente. Ele é um gênio tático, disfarçado de réptil. Estudos recentes em neurociência animal revelaram algo surpreendente. O Teiu possui memória espacial comparável à de mamíferos como ratos e até primatas. Ele lembra onde encontrou comida. Ele lembra de rotas de fuga. Ele lembra de tocas seguras. E mais impressionante ainda, ele consegue ajustar seu comportamento baseado nessas memórias, demonstrando um nível de plasticidade cognitiva que desafia tudo o que pensávamos saber sobre inteligência reptiliana. Em experimentos controlados, Teius foram capazes de resolver labirintos complexos, aprender por observação e até demonstrar algo que se assemelha a planejamento futuro, enterrando comida em múltiplos locais para consumo posterior. Esse comportamento, chamado de cache alimentar, era considerado exclusivo de aves e mamíferos. Mas o Teiu faz isso naturalmente. Ele não foi treinado. Ele simplesmente sabe. Porque em algum ponto da sua evolução, a seleção natural favoreceu indivíduos que conseguiam pensar além do momento imediato. E essa característica se fixou na população. Mas a inteligência do Teiu vai além da memória. Ele é um caçador adaptável. Durante a estação chuvosa, quando insetos são abundantes, ele se torna um predador de emboscada, esperando pacientemente em tocas ou sob vegetação densa, até que uma presa passe suficientemente perto. Durante a seca, quando a comida escasseia, ele se torna um caçador ativo, percorrendo quilômetros em busca de qualquer fonte de proteína. Ele muda de estratégia conforme o ambiente muda. Flexibilidade cognitiva em ação. E aqui está o detalhe mais fascinante. O Teiu reconhece ameaças individuais. Em áreas onde há pressão de caça humana, os Teius desenvolvem comportamentos específicos de fuga ao detectar pessoas. Mas em áreas protegidas, onde humanos representam apenas observadores, os Teius são significativamente menos arredios. Eles aprenderam a distinguir contextos, a avaliar riscos, a tomar decisões baseadas em experiência acumulada. Isso não é instinto puro, é aprendizado, é inteligência. Agora vamos descer para o reino subterrâneo, onde a sucuriju do Cerrado opera em um mundo que nossos sentidos mal conseguem imaginar. Ela é cega para todos os efeitos práticos. Seus olhos são vestigiais, cobertos por escamas, incapazes de formar imagens.
Ela não ouve sons da maneira que entendemos audição. Seus ouvidos externos desapareceram ao longo da evolução, e, no entanto, ela é uma caçadora letal em seu domínio escuro. Como? Através de um sistema sensorial tão refinado que parece ficção científica. A sucuriju do cerrado detecta vibrações no solo através de seu corpo inteiro. Cada escama, cada centímetro de sua pele funciona como um sensor de pressão. Quando uma presa se move acima dela, quando uma minhoca serpenteia pelo solo, quando um inseto cava sua toca, a sucuriju sente. Ela triangula a posição da presa através de diferenças minúsculas no tempo que as vibrações levam para alcançar diferentes partes de seu corpo. E então ataca com precisão cirúrgica, mas o sistema sensorial dela não para aí. Ela possui quimiorreceptores extremamente sensíveis em sua língua e no céu da boca, capazes de detectar concentrações moleculares tão baixas que equivalem a encontrar uma gota de perfume diluída em uma piscina olímpica. Ela sente o mundo através de moléculas. Ela lê a composição química do solo e sabe exatamente o que passou por ali, quando passou e em que direção foi. Ela é uma máquina de rastreamento biológica, operando em um espectro sensorial que nós, humanos, nem possuímos os órgãos para compreender. E aqui está onde a história se torna realmente interessante, onde o passado encontra o futuro, onde 200 milhões de anos de evolução começam a ensinar a espécie que mal completou 300 mil anos de existência. Bem-vindo à biomimética. Bem-vindo ao conceito de que a natureza, especialmente criaturas como os lagartos, que tiveram eras geológicas para aperfeiçoar seus designs, pode ser a maior fonte de inspiração tecnológica disponível para a humanidade. Primeiro exemplo prático, na área de engenharia e tecnologia. As escamas da sucuriju do cerrado. Engenheiros de materiais estudaram intensivamente a estrutura microscópica dessas escamas. Elas possuem uma superfície composta por microestruturas que reduzem o atrito ao se mover através do solo compactado. Essas microestruturas funcionam como minúsculos canais que permitem que partículas de solo deslizem sobre a superfície, em vez de criar resistência. O resultado? Um dos coeficientes de atrito mais baixos encontrados em qualquer animal escavador. Essa descoberta inspirou o desenvolvimento de novos revestimentos para sondas de perfuração usadas em prospecção de petróleo e gás. Tubos de perfuração revestidos com materiais que imitam as escamas da sucuriju conseguem penetrar formações rochosas com até 30% menos energia. Isso significa menos combustível queimado, menos emissões de carbono, menos custo operacional. Uma tecnologia de bilhões de dólares inspirada em um lagarto sem patas, que a maioria das pessoas nunca viu. Mas não para aí. Pesquisadores em robótica estão desenvolvendo robôs serpentiformes para busca e resgate em escombros, inspirados diretamente na biomecânica da sucuriju do cerrado. Esses robôs precisam navegar através de espaços apertados, através de detritos, através de túneis instáveis onde robôs com pernas ou rodas simplesmente não funcionam. A solução? Copiar o padrão de movimento ondulatório da sucuriju, que distribui força igualmente ao longo do corpo, evitando pontos de pressão que poderiam causar colapsos. Vidas humanas sendo salvas graças a um réptil que evolui há milhões de anos no subsolo do cerrado. A termorrecepção também está sendo estudada intensivamente. Algumas espécies de lagartos do cerrado, especialmente aquelas que caçam ao crepúsculo, possuem pitch organs, órgãos capazes de detectar radiação infravermelha. Eles enxergam calor. Cientistas estão trabalhando em sensores biomiméticos que imitam esses órgãos para uso em câmeras de visão noturna de próxima geração, mais sensíveis e energeticamente eficientes que qualquer tecnologia atual. Aplicações militares, civis, médicas, todas baseadas em um sistema sensorial que a seleção natural aperfeiçoou ao longo de eras. Segundo exemplo prático, na área de sociedade e organização, o comportamento social do TIU. Embora sejam geralmente solitários, TIUs demonstram comportamentos cooperativos surpreendentes durante a temporada de acasalamento e em áreas com alta densidade de recursos.
Eles estabelecem hierarquias não através de violência constante, mas através de displays ritualizados. Combates que parecem brutais, mas raramente resultam em ferimentos graves. É uma forma de estabelecer dominância sem destruir a população, sem matar os competidores que podem ser necessários para manter a diversidade genética. Estudiosos de resolução de conflitos e psicólogos sociais estão analisando esses padrões. Como uma espécie estabelece hierarquia mantendo cooperação? Como competição não degenera em violência destrutiva? As respostas têm implicações para a gestão organizacional, mediação de conflitos internacionais, até mesmo para o design de sistemas de justiça. O TU não sabe que está ensinando essas lições, mas está, através de comportamentos codificados em seu DNA ao longo de milhões de anos de seleção social. Há também o aspecto da eficiência energética. Lembra da ectotermia? Do fato de que lagartos não desperdiçam energia, mantendo temperatura corporal constante? Arquitetos e engenheiros civis estão estudando como aplicar princípios similares em design de edificações. Prédios que não lutam contra o ambiente, mas trabalham com ele. Que usam massa térmica para armazenar calor durante o dia e liberar durante a noite. Que ajustam ventilação baseados em temperatura externa, em vez de forçar resfriamento constante com ar-condicionado. Cidades inteiras no Oriente Médio e na Austrália estão sendo projetadas com esses princípios biomiméticos inspirados em répteis. Redução de até 50% no consumo energético para climatização. Bilhões de dólares economizados. Toneladas de carbono não emitidas. Tudo porque alguém prestou atenção em como um lagarto gerencia a temperatura corporal. Tudo porque 200 milhões de anos de evolução produziram uma solução melhor do que qualquer engenheiro humano conseguiu inventar do zero. Terceiro exemplo prático, na área de ciência e saúde, a regeneração. Muitas espécies de lagartos do cerrado possuem capacidade regenerativa impressionante. Eles podem perder a cauda para um predador e regenerá-la completamente em questão de semanas. Não apenas uma cauda rudimentar, mas uma estrutura funcional com vértebras cartilaginosas, músculos, vasos sanguíneos, nervos. É regeneração verdadeira em um vertebrado complexo. E nós, humanos, não conseguimos fazer isso. Biólogos moleculares estão sequenciando os genomas dessas espécies, procurando os genes responsáveis por essa capacidade. O objetivo? Entender os mecanismos moleculares que permitem regeneração de tecidos complexos em adultos. Se conseguirmos decifrar esse código, se conseguirmos entender como ativar essas vias de sinalização em células humanas, as implicações são revolucionárias. Regeneração de membros amputados, cura de lesões na medula espinhal, tratamento de queimaduras graves, terapias para doenças degenerativas. Esse não é futuro distante. Existem laboratórios trabalhando nisso agora, artigos científicos sendo publicados agora, ensaios clínicos sendo planejados agora. E tudo começou com a observação de um lagarto no Cerrado brasileiro regenerando sua cauda após escapar de um predador. Uma capacidade que parece mágica, mas é apenas biologia refinada por milhões de gerações de seleção natural. Há também pesquisas fascinantes sobre o microbioma intestinal dos TUs. Como onívoros que consomem de tudo, desde frutas podres até carcaças em decomposição, eles precisam de um sistema digestivo capaz de processar uma variedade impressionante de alimentos e neutralizar patógenos potencialmente letais. Seus intestinos abrigam comunidades bacterianas extremamente diversas e resilientes. Microbiologistas estão isolando essas bactérias, estudando suas propriedades, procurando por novos antibióticos naturais produzidos por esses micro-organismos. Porque em um mundo onde a resistência bacteriana está se tornando uma das maiores ameaças à saúde pública global, onde antibióticos convencionais estão perdendo eficácia, a natureza pode ter a resposta. E essa resposta pode estar no intestino de um TU no Cerrado. Um lagarto que come carniça sem adoecer pode estar carregando as armas microbianas que salvarão milhões de vidas humanas nas próximas décadas. Estudos recentes também revelaram que lagartos, incluindo espécies do Cerrado,
possuem sistemas imunológicos únicos que combinam características de répteis, aves e mamíferos. Eles possuem peptídeos antimicrobianos na pele que matam bactérias e fungos ao contato. Esses peptídeos estão sendo sintetizados em laboratório e testados como alternativas a antibióticos tradicionais. Alguns já estão em testes clínicos para tratamento de infecções cutâneas resistentes. Pense na ironia disso por um momento. Nós humanos, com nossos cérebros enormes, nossa tecnologia, nossa arrogância de espécie dominante, estamos copiando lição de casa de criaturas que consideramos primitivas. Estamos aprendendo engenharia com animais que nunca pisaram em uma sala de aula. Estamos descobrindo medicina em criaturas que nunca ouviram falar de microbiologia. E a razão é simples. Eles tiveram mais tempo. Muito mais tempo. 200 milhões de anos. É um laboratório de pesquisa e desenvolvimento que nenhuma corporação, nenhum governo, nenhuma civilização humana jamais terá. É um período de testes e refinamentos onde trilhões de experimentos foram conduzidos, onde soluções ruins foram eliminadas pela morte, onde soluções boas foram preservadas e melhoradas geração após geração. É evolução, é seleção natural operando como o algoritmo de otimização mais poderoso do universo. Os lagartos gigantes do Cerrado são bibliotecas vivas, são arquivos genéticos, são manuais de soluções testadas e aprovadas para problemas fundamentais de sobrevivência. Cada espécie, cada população, cada indivíduo carrega em seu DNA informações que podem revolucionar nossa tecnologia, nossa medicina, nossa compreensão de como construir sistemas eficientes e resilientes. E aqui está a verdade que corta mais fundo que qualquer garra de predador. Nós estamos queimando essa biblioteca antes mesmo de catalogar seus livros. Estamos destruindo essas espécies antes mesmo de entendermos completamente o que elas podem nos ensinar. Cada lagarto que morre atropelado em uma rodovia é uma linha de pesquisa potencialmente encerrada. Cada habitat destruído para a plantação de soja é um experimento natural de milhões de anos sendo terminado abruptamente. Cada espécie extinta é um livro queimado antes de ser lido. A humanidade sempre se orgulhou de seu conhecimento acumulado, das bibliotecas que construímos, das universidades que fundamos, dos artigos científicos que publicamos. Mas toda a ciência humana, todo o conhecimento escrito em todos os livros já impressos, é uma gota no oceano comparado à informação codificada nos genomas das espécies que compartilham o planeta conosco. E os lagartos, com sua linhagem antiga, com sua resiliência testada através de extinções em massa, são alguns dos volumes mais valiosos dessa biblioteca planetária. Qual dessas conexões te surpreendeu mais? Você imaginava que a tecnologia, que pode salvar vidas em desastres naturais, foi inspirada em um lagarto cego que vive sob o solo do cerrado? Que materiais de perfuração industrial estão copiando escamas de réptil? Que a cura para infecções bacterianas resistentes pode estar escondida no microbioma intestinal de um teiu? Comente abaixo. Compartilhe sua surpresa, porque esse é apenas o começo. A revelação de quanto dependemos de criaturas que mal conhecemos. Mas enquanto celebramos essas descobertas, enquanto reconhecemos o valor imenso desses predadores ancestrais, uma sombra escura se aproxima, porque todo esse conhecimento, todo esse potencial, toda essa genialidade evolutiva está sob ameaça. Uma ameaça que não vem de outro asteroide, não vem de mudanças climáticas naturais, não vem de predadores ou doenças, vem de nós e está acelerando. Enquanto você assistia aos últimos minutos deste vídeo, aproximadamente 50 hectares de cerrado desapareceram. 50 campos de futebol de vegetação nativa, de solo que levou milhões de anos para se formar, de ecossistemas complexos que sustentavam milhares de espécies, foram convertidos em pasto ou plantação. E com eles desapareceram as tocas, os territórios de caça, os corredores de deslocamento dos lagartos gigantes. Enquanto falamos, o império está sendo desmontado, pedra por pedra, escama por escama. A destruição do cerrado não é futura, não é uma ameaça distante que podemos adiar para as próximas gerações resolverem.
Está acontecendo agora, neste exato momento. E os números são aterradores. Mais de 50% do cerrado original já foi destruído. 2 milhões de quilômetros quadrados de um dos biomas mais antigos e biodiversos do planeta, reduzidos à metade em menos de 50 anos. Isso não é evolução, não é seleção natural. É extermínio em escala industrial. O primeiro vilão é o mais visível, o mais brutal, o mais imediato: a expansão agrícola descontrolada. O cerrado é percebido como terra disponível, como espaço vazio esperando para ser produtivo, como desperdício de potencial econômico. E sob essa lógica perversa, tratores chegam. Correntes são esticadas entre 2 tratores, arrastadas através da vegetação nativa, arrancando árvores centenárias como se fossem ervas daninhas. Em questão de dias, ecossistemas que levaram milênios para se estabelecer são transformados em monoculturas. Soja até o horizonte, milho até onde a vista alcança, pasto para gado em extensões que parecem infinitas. E os lagartos, eles simplesmente desaparecem. Não há para onde fugir quando o habitat é destruído em velocidade maior do que qualquer animal consegue se deslocar. O teiu, com toda a sua inteligência, com toda a sua adaptabilidade, não consegue cruzar quilômetros de plantação sem abrigo, sem comida, sob sol escaldante, para alcançar outro fragmento de cerrado. Ele tenta, muitos tentam, e morrem no meio do caminho, de fome, de desidratação, de exaustão. Ou simplesmente são mortos por trabalhadores rurais que os veem como pragas, como ameaças ao estoque de ovos de galinhas, como criaturas que não merecem existir em um mundo produtivo. A sucuriju do cerrado enfrenta um destino ainda mais cruel. Ela vive no subsolo. Sua existência inteira depende da estrutura do solo, dos túneis, das redes subterrâneas que levam anos para estabelecer. Quando o solo é arado, quando é compactado por maquinário pesado, quando é envenenado por químicos, essas redes são destruídas, e ela, cega, surda para o mundo da superfície, morre enterrada viva no colapso de seu próprio reino. Há também as rodovias, fitas de asfalto que cortam o cerrado, fragmentando habitats, criando barreiras intransponíveis, e os lagartos que evoluíram durante 200 milhões de anos, sem nunca encontrar obstáculos que se movem a 100 km por hora, tentam atravessar. Eles não entendem veículos, não possuem instinto para detectar essa ameaça, e são atropelados aos milhares. Estudos em algumas rodovias que cortam o cerrado registram mais de 100 lagartos mortos por quilômetro por ano. Carcaças achatadas no asfalto, ressecando sob o sol, apagadas por pneus até se tornarem manchas irreconhecíveis. Cada um desses lagartos mortos representa não apenas uma vida perdida, mas um repositório genético destruído. Cada fêmea atropelada carregava ovos que nunca serão postos. Cada macho eliminado carregava genes únicos que foram removidos permanentemente do pool genético da população. A fragmentação não apenas mata indivíduos, ela isola populações. Pequenos grupos de lagartos ficam presos em fragmentos de habitat cercados por plantações e rodovias, incapazes de se cruzar com outros grupos. Isso leva à endogamia, à perda de diversidade genética, à acumulação de mutações deletérias e, eventualmente, ao colapso populacional. O segundo vilão é mais insidioso, mais sorrateiro, mais letal a longo prazo: a contaminação química. O cerrado se tornou um dos maiores consumidores de agrotóxicos do planeta. Herbicidas, inseticidas, fungicidas, todos despejados em quantidades que fazem o solo e a água virarem coquetéis tóxicos, e os lagartos, no topo de suas cadeias alimentares locais, acumulam essas toxinas em concentrações cada vez mais altas através do processo de bioacumulação. Um inseto contaminado é comido por um roedor. O roedor, agora carregando a toxina concentrada, é comido por um teiu, e a toxina se concentra ainda mais. Geração após geração, a dose aumenta e, eventualmente, atinge níveis letais. Mas a morte não é instantânea, não é dramática, é lenta. O sistema nervoso é comprometido, a coordenação motora falha, a capacidade de caçar diminui, a reprodução é afetada,
Ovos são postos com cascas finas demais. Embriões se desenvolvem com deformidades. Filhotes nascem fracos, incapazes de sobreviver. A população não desaparece de uma vez. Ela definha, murcha, até que um dia ninguém vê mais lagartos naquela área e ninguém percebe, porque eles eram invisíveis desde o início. Os agrotóxicos também afetam as presas dos lagartos. Insetos são dizimados. Populações de gafanhotos, besouros, cupins, todos fundamentais para a dieta dos lagartos durante certas estações, colapsam. E mesmo que o lagarto sobreviva aos venenos, ele enfrenta a fome, porque o ambiente quimicamente esterilizado não sustenta as cadeias alimentares complexas das quais ele depende. É um colapso em cascata, silencioso, invisível para olhos humanos despreparados, mas devastador. E há um aspecto ainda mais perturbador. Muitos desses agrotóxicos são desreguladores endócrinos. Eles interferem com hormônios. E em répteis, cujo sexo frequentemente é determinado pela temperatura de incubação dos ovos, essas substâncias podem causar desequilíbrios populacionais catastróficos. Populações inteiras com proporções absurdas de machos para fêmeas, ou vice-versa, incapazes de se reproduzir efetivamente, destinadas à extinção funcional mesmo que ainda existam indivíduos vivos. O terceiro vilão é a exploração direta, o tráfico de animais silvestres. O teiu, com suas escamas bonitas, seu tamanho impressionante, sua relativa docilidade quando criado em cativeiro, tornou-se alvo do comércio ilegal de pets exóticos. Indivíduos são capturados na natureza, arrancados de seus territórios e vendidos em mercados ilegais ou pela internet. Muitos morrem durante o transporte. Os que sobrevivem raramente recebem cuidados adequados, e aqueles que conseguem nunca retornam à natureza. Seus genes, suas capacidades reprodutivas, removidos permanentemente da população selvagem. A sucuriju do cerrado enfrenta perseguição por superstição. Seu nome, cobra de duas cabeças, gera medo irracional. Comunidades rurais acreditam em lendas de que ela é venenosa, de que traz azar, de que deve ser morta à vista. E é exatamente isso que acontece. Cada indivíduo encontrado é esmagado, decapitado, queimado, não por necessidade, não por defesa, mas por ignorância, por medo de uma criatura que não representa ameaça alguma para humanos, que vive sob o solo, que evita contato, que apenas quer existir no reino escuro que é seu lar ancestral. Há também a caça para consumo. Em algumas regiões, a carne do teiu é considerada iguaria, e populações locais os capturam em armadilhas, os matam, os consomem. Pequena escala, talvez, mas quando combinada com todas as outras pressões, com a destruição de habitat, com a contaminação química, com o tráfico, cada indivíduo morto importa. Cada lagarto removido é um tijolo a menos na estrutura populacional já fragilizada. A situação é ainda mais grave porque o Cerrado é o bioma brasileiro menos protegido. Apenas 8% está sob proteção legal. 8%. Comparado com 45% da Amazônia. Isso significa que 92% do Cerrado está vulnerável, disponível para exploração, sujeito às forças do mercado, à ganância, à visão de curto prazo que valoriza lucro imediato sobre preservação de ecossistemas milenares. E aqui está onde as apostas se elevam ao nível existencial. Não estamos apenas perdendo lagartos, estamos perdendo 200 milhões de anos de informação evolutiva. Estamos queimando a biblioteca antes de ler os livros. Lembra das aplicações biomiméticas? Das tecnologias inspiradas em lagartos? Das pesquisas médicas? Tudo isso depende da existência contínua dessas espécies. Cada população extinta é uma linha de pesquisa encerrada. Cada espécie perdida é um livro queimado. E não sabemos o que estávamos prestes a descobrir nas páginas que nunca leremos. Imagine se a sucuriju do Cerrado for extinta antes de decodificarmos completamente seu sistema sensorial, antes de entendermos os mecanismos moleculares de sua termorrecepção, antes de aplicarmos essas lições em tecnologia médica. Perdemos não apenas uma espécie, mas soluções potenciais para problemas que ainda enfrentaremos. Perdemos respostas para perguntas que ainda nem formulamos. O mesmo vale para o teiu.
e para as outras 38 espécies de lagartos do Cerrado. Cada uma é um experimento natural de milhões de anos. Um teste de soluções para a sobrevivência em condições específicas. E estamos terminando esses experimentos prematuramente, sem compreender os resultados, sem aprender as lições, com a arrogância de quem acha que não precisa de professores ancestrais porque inventou smartphones. Mas a tragédia vai além do conhecimento perdido. É moral, é filosófica. Essas criaturas não existem para nosso benefício. Elas não evoluíram para nos ensinar lições ou inspirar tecnologias. Elas existem porque sobreviveram. Porque persistiram através de eras que extinguiram impérios inteiros de espécies. Elas têm direito intrínseco à existência. E nós, uma espécie que mal completou 300 mil anos de história, que surgimos ontem em termos evolutivos, estamos nos dando o direito de exterminá-las, de decidir que o lucro da soja vale mais que 200 milhões de anos de resiliência, que o asfalto de uma rodovia é mais importante que corredores evolutivos usados por incontáveis gerações. A conclusão deste ato é sombria, é urgente, é um espelho sendo colocado na frente da humanidade, refletindo não nossa inteligência ou criatividade, mas nossa destrutividade, nossa capacidade incomparável de arrasar, de consumir, de exterminar. Os lagartos gigantes do Cerrado sobreviveram a asteroides, sobreviveram a eras glaciais, sobreviveram a extinções em massa que apagaram 3/4 da vida na Terra, mas não estão sobrevivendo a nós. E isso deveria nos aterrorizar. Deveria nos fazer questionar o que significa progresso, o que significa sucesso como espécie. Se deixar um rastro de extinções atrás de nós é realmente o legado que queremos carregar. Estamos cortando as raízes da árvore na qual estamos sentados. Estamos destruindo os sistemas dos quais dependemos. E fazemos isso com uma velocidade que a evolução não pode acompanhar. O TU não pode evoluir adaptações para evitar caminhões em 2 gerações. A sucuriju não pode desenvolver resistência a agrotóxicos industriais em 1 década. A seleção natural precisa de tempo, de milhares, milhões de gerações. E nós não estamos dando esse tempo. A biblioteca está em chamas e nós seguramos os fósforos. Mas bibliotecas em chamas podem ser apagadas. Espécies à beira do colapso podem ser salvas. Ecossistemas fragmentados podem ser reconectados. E a história está repleta de exemplos onde a humanidade, ao reconhecer o abismo à sua frente, decidiu recuar, decidiu mudar, decidiu escolher um caminho diferente. Este não é um momento para desespero paralisante. É um momento para despertar coletivo, para ação inteligente, para esperança armada com ciência, vontade política e reconexão com o mundo natural, do qual nunca deveríamos ter nos separado. Existe um movimento crescente no Brasil e no mundo. Uma nova geração de cientistas, conservacionistas, educadores e cidadãos comuns que estão redescobrindo o Cerrado, que estão aprendendo a enxergar além da narrativa de terra improdutiva e reconhecer o bioma pelo que realmente é, uma potência ecológica, um reservatório de biodiversidade, um laboratório evolutivo em funcionamento. E dentro desse movimento, os lagartos gigantes estão finalmente recebendo a atenção que merecem. Vamos falar de soluções reais, de projetos concretos que estão mudando o destino desses predadores ancestrais. Começando pelo nível macro, pelas grandes iniciativas que operam em escala de paisagem. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, está expandindo unidades de conservação no Cerrado. Novos parques nacionais estão sendo criados. Reservas particulares estão sendo incentivadas através de políticas públicas que reconhecem economicamente os proprietários rurais que preservam suas terras em vez de convertê-las em monoculturas. Um exemplo poderoso é o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Ali, populações de teius prosperam em habitats protegidos, pesquisadores instalaram armadilhas fotográficas e sistemas de monitoramento que registram movimentos, comportamentos reprodutivos, dinâmicas populacionais. Dados que permitem entender melhor as necessidades ecológicas desses lagartos e, consequentemente, desenvolver estratégias de conservação mais eficazes. O parque também funciona como área-fonte,
exportando indivíduos para regiões adjacentes, repovoando áreas que foram degradadas, mas estão em recuperação. Há também o conceito revolucionário de corredores ecológicos. Faixas de vegetação nativa mantidas ou restauradas que conectam fragmentos isolados de cerrado, permitindo que animais se desloquem entre áreas protegidas. Isso é crucial para lagartos. Um corredor de apenas 50 metros de largura, com vegetação apropriada, pode ser suficiente para que um teiu cruze de um fragmento para outro. E com essa conexão, populações isoladas voltam a trocar genes, aumentando diversidade genética, reduzindo riscos de endogamia, fortalecendo a resiliência das populações. Projetos como a Rede de Sementes do Cerrado estão trabalhando para restaurar áreas degradadas usando espécies nativas. E não se trata apenas de plantar árvores aleatórias. É restauração ecológica inteligente, baseada em ciência, que reconstrói a estrutura do ecossistema camada por camada. Solo, gramíneas, arbustos, árvores. E com essa estrutura, os animais retornam, incluindo os lagartos que, em alguns casos, recolonizam áreas restauradas em menos de 5 anos após o início dos projetos. Pesquisadores também estão desenvolvendo tecnologias para mitigar impactos de rodovias. Passagens de fauna subterrâneas especificamente projetadas para répteis. Não os grandes túneis usados por mamíferos, mas estruturas menores, mais baixas, que imitam tocas naturais e atraem lagartos para atravessar por baixo da rodovia em vez de sobre ela. Cercas de direcionamento canalizam os animais para essas passagens, e os resultados iniciais são promissores. Em rodovias onde essas estruturas foram instaladas, mortalidade de lagartos caiu em até 70%. Mas a solução macro depende de recursos, de vontade política, de tempo. E a outra frente igualmente crucial, a transformação de mentalidade. E é aqui que entra o nível comunitário, a educação, a reconexão. Escolas no Cerrado estão incorporando conteúdo sobre biodiversidade local em seus currículos. Crianças que cresceram acreditando que lagartos são pragas ou demônios estão aprendendo a verdade. Estão visitando áreas de conservação. Estão vendo teius de perto, sob supervisão de biólogos que explicam o papel desses predadores no equilíbrio do ecossistema. E essas crianças voltam para casa e educam suas famílias, quebram superstições, plantam sementes de respeito onde antes havia apenas medo e ignorância. Há também o turismo de observação de fauna. Comunidades próximas a áreas preservadas estão descobrindo que lagartos vivos valem mais economicamente do que lagartos mortos. Ecoturistas, fotógrafos de natureza, estudantes de biologia, todos querem ver os lagartos gigantes do Cerrado em seu habitat natural. E estão dispostos a pagar por guias locais, por hospedagem, por alimentação. Isso gera renda, cria incentivos econômicos para a preservação, transforma lagartos de pragas em ativos, de inimigos em aliados. Projetos de ciência cidadã estão emergindo. Aplicativos onde pessoas comuns podem registrar avistamentos de lagartos com fotos geolocalizadas. Esses dados são compilados por pesquisadores, criando mapas de distribuição em tempo real, identificando áreas críticas que precisam de proteção, monitorando mudanças populacionais. Cada pessoa com um smartphone se torna um pesquisador associado. Cada foto contribui para o conhecimento coletivo. E quanto mais pessoas participam, mais elas se sentem conectadas, investidas na sobrevivência dessas criaturas. Há ainda a valorização do conhecimento tradicional. Comunidades indígenas e quilombolas que habitam o Cerrado há séculos possuem relações complexas e profundas com a fauna local. Eles conhecem os lagartos não através de papers acadêmicos, mas através de gerações de observação, de convivência, de respeito. Projetos que integram esse conhecimento tradicional com ciência moderna estão produzindo resultados extraordinários, porque conservação efetiva não pode ser imposta de cima para baixo. Precisa ser construída em parceria com aqueles que vivem no território. Agora precisamos falar sobre responsabilidade individual, porque mudanças sistêmicas são essenciais, mas começam com escolhas pessoais. Se você consome carne, questione de onde ela vem.
Carne bovina criada em áreas de cerrado desmatado carrega o sangue de ecossistemas destruídos. Existem alternativas. Carne de gado criado em sistemas agroflorestais, em áreas já degradadas, que não exigem novos desmatamentos. Procure, escolha, vote com seu dinheiro. Se você consome soja, e você consome mesmo que não perceba porque soja está em praticamente todos os produtos processados, pressione empresas por rastreabilidade, por compromissos zero desmatamento, por certificações que garantam que aquela soja não veio de cerrado recém-destruído. Corporações respondem a consumidores quando a pressão é suficiente, e sua escolha, multiplicada por milhões, torna-se força política. Apoie organizações de conservação, não apenas com doações, embora isso ajude, mas com engajamento. Compartilhe conteúdo. Assine petições. Compareça a audiências públicas sobre licenciamentos ambientais. Faça barulho, porque políticas ambientais são definidas não pela razão ou pela ciência, mas pela correlação de forças. E conservacionistas precisam de números, de vozes, de presença. Mas além das ações práticas, há uma transformação mais profunda que precisa acontecer, filosófica, existencial. Precisamos questionar a arrogância humana, a crença de que somos o ápice da criação, o centro do universo, os únicos detentores de valor intrínseco. Os lagartos gigantes do Cerrado existem há 200 milhões de anos, nós 300 mil. Eles sobreviveram a eventos de extinção que extinguiram espécies dominantes. Nós ainda não passamos por um teste de verdade evolutiva. Quem somos nós para decidir que eles não merecem existir? Que o espaço deles é melhor usado para nossas plantações? Que nossa conveniência vale mais que sua continuidade? Há uma sabedoria funcional na resiliência dos lagartos que deveríamos não apenas estudar, mas internalizar. Eficiência, adaptabilidade, paciência. Eles não desperdiçam energia, não consomem além do necessário, não destroem seu próprio habitat na busca por crescimento infinito. Eles existem em equilíbrio com seu ambiente, porque não fazê-lo significa morte. E talvez essa seja a lição mais importante que eles têm a nos ensinar, não através de artigos científicos sobre biomimética, mas através de sua própria existência. Nós, humanos, construímos uma civilização baseada em crescimento perpétuo, em consumo ilimitado, em exploração que trata o planeta como recurso infinito. Mas o planeta não é infinito. Os recursos não são inesgotáveis. E estamos começando a perceber, tarde demais para muitas espécies, que crescimento infinito em um planeta finito é matematicamente impossível. É suicídio coletivo em câmera lenta. Os lagartos não têm essa ilusão. Eles vivem dentro dos limites impostos pela realidade física do universo. E por isso, sobrevivem. Por isso persistem. Por isso existem quando incontáveis outras linhagens já foram extintas. Talvez seja a hora de aprendermos não apenas sua tecnologia biológica, mas sua filosofia existencial. E aqui está a inversão final de papéis que precisamos confrontar. A pergunta nunca foi se os lagartos sobreviverão. Eles já provaram sua capacidade de sobrevivência através de eras geológicas. A pergunta é: nós sobreviveremos? Porque a destruição que infligimos ao cerrado, aos lagartos, a incontáveis outras espécies, não é sustentável. Não termina com as espécies que extinguimos. Termina conosco. Quando os sistemas ecológicos dos quais dependemos colapsam completamente. Quando as nascentes secam. Quando os solos se tornam estéreis. Quando as mudanças climáticas que aceleramos tornam vastas regiões inabitáveis. Os lagartos gigantes do Cerrado não precisam de nós. Eles existiram por 199 milhões e 700 mil anos antes de surgirmos. Se desaparecermos amanhã, levando nossa civilização industrial com a gente, o Cerrado se regenerará. Os lagartos recolonizarão áreas devastadas. A vida continuará, talvez com cicatrizes, mas continuará, porque a vida sempre encontra um caminho, sempre se adapta, sempre persiste. Nós é que precisamos deles. Precisamos dos ecossistemas funcionais que eles ajudam a manter. Precisamos das lições que eles carregam em seu DNA.
Precisamos da humildade de reconhecer que não somos tão especiais quanto pensamos, que somos apenas uma espécie entre milhões, apenas um experimento evolutivo entre incontáveis outros, e que nosso sucesso temporário não garante nossa sobrevivência futura. Então aqui está o chamado final, não um pedido, uma convocação. Compartilhe este conhecimento. Não porque este canal precisa de views ou inscrições. Compartilhe porque os dragões esquecidos do Brasil merecem ser lembrados. Porque a verdade sobre o Cerrado precisa alcançar mais pessoas. Porque mudança só acontece quando consciência atinge massa crítica. E cada pessoa que você alcançar, cada mente que você abrir, cada coração que você tocar com essa história, é um passo em direção a um futuro onde humanos e lagartos coexistem, onde respeitamos a vida não por sua utilidade para nós, mas por seu direito intrínseco de existir. O Cerrado está esperando. Os lagartos estão resistindo. A biblioteca ainda não foi completamente queimada. Ainda há capítulos para ler. Ainda há lições para aprender. Ainda há tempo para mudar o final dessa história. Mas o tempo está se esgotando. E a decisão é nossa. De cada um de nós. De todos nós coletivamente. Vamos continuar no caminho da destruição, deixando para trás um planeta esvaziado, silencioso, empobrecido? Ou vamos escolher o caminho da coexistência, da humildade, do reconhecimento de que fazemos parte de algo infinitamente maior e mais antigo que nossas ambições mesquinhas? Os lagartos gigantes do Cerrado sobreviveram à extinção dos dinossauros, sobreviveram a asteroides, sobreviveram a mudanças climáticas cataclísmicas. Eles são testemunhas da história da vida na Terra, guardiões de segredos evolutivos, professores pacientes de uma espécie arrogante que se recusa a aprender. A pergunta que fica ecoando, que deveria nos manter acordados à noite, que deveria nos forçar a reexaminar cada escolha que fazemos, é simples e aterradora. Enquanto eles rastejam nas sombras do solo mais antigo do Brasil, carregando 200 milhões de anos de resiliência em cada escama, quem realmente governa este império? Os gigantes esquecidos que sobreviveram a tudo que o universo jogou contra eles? Ou aqueles que escolhem esquecê-los, que destroem em décadas o que levou eras para construir, que trocam eternidade por lucro de curto prazo? A natureza está esperando nossa resposta. Os lagartos estão esperando. O Cerrado está esperando. E o relógio está correndo. Você está pronto para fazer parte da solução? Ou vai assistir passivamente enquanto a biblioteca queima? A escolha, como sempre, é sua.